de Grupo Refúgio, glória a Deus por mais esse dia que o Senhor concedeu em nossas vidas. A gente tem mais de 1000 motivos para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor. No decorrer desses dias a gente tem falado, sobre depressão, sobre o que é a depressão. A gente já entendeu que é uma doença, uma doença crônica, que ela tem devastado aí a humanidade, E hoje o que eu fui buscar foi a causa da depressão. São vários, vários os fatores que estão associados aos quadros depressivos. Mas, como eu disse, como são vários motivos, tem alguns que podem ser agravantes, Podem ser o que levam a ter a depressão. Então, são a predisposição genética, a má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo e várias outras, infinitas, possibilidades. E como a gente já conversou também, a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela vai se instalando, E muitas das vezes a gente não se dá conta, e se a gente não diagnosticar a tempo, isso vai acabando se agravando. E por ela ser uma doença silenciosa, não tem uma fórmula definida para se diagnosticar e nem para se tratar. Porque cada pessoa reage de uma maneira, Cada pessoa tem a depressão manifesta de um jeito na sua vida. Então, sendo assim, as causas também podem variar de acordo com as experiências, com o histórico de saúde de cada paciente. Alguns acontecimentos podem ser os gatilhos que façam com que essas pessoas desenvolvam a depressão. Lembra que a gente falou que todos nós estamos sujeitos a ter depressão? O diferencial é que quem desenvolve a depressão, ela tem como se tivesse um gatilho ativado. Em nome de Jesus, a gente vai desativar esse gatilho. Foi para isso que o Senhor deu esse propósito para nós, para que a gente desative esse gatilho em nome de Jesus. Amém? Então, a depressão é uma soma de vários fatores. Como eu falei, existem fatores genéticos envolvidos, Ela pode ser provocada por uma disfunção bioquímica no nosso cérebro. Porém, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo. Não é porque a minha mãe teve depressão que automaticamente eu também vou ter depressão. Alguns dos gatilhos que são ativados para que a gente venha ter essa crise de depressão pode ser algum acontecimento traumático na tua infância, pode ser um estresse físico, pode ser um estresse psicológico, pode ser alguma doença sistêmica. Vou dar um exemplo. Hipotireoidismo pode ser um agravante para que você desenvolva. Consumo de droga, não somente droga ilícita, cocaína, crack, mas droga lícita também, álcool, cigarro, certos tipos de medicamento, anfetamina. E um dado curioso que eu fui pesquisar é que parece que nós, mulheres, nós somos mais vulneráveis aos estados depressivos. Sabe por quê? Em virtude da nossa oscilação hormonal. Nós estamos expostas, principalmente a essa oscilação no nosso período fértil. Então, isso acaba sendo um fator de maior vulnerabilidade entre nós mulheres. Como eu falei, tem várias causas, A gente não vai conseguir falar sobre todas as causas num único dia, nem num único mês. Tem N possibilidades. Mas hoje eu separei de todas as possíveis causas, as 4 principais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as 4 principais causas que desencadeiam a depressão. A primeira dela, como a gente já falou, é a genética.
A genética ela oferece um risco que a pessoa tenha depressão. Então, a genética é um dado importante, né? Se a gente for pegar a maioria dos estudos, eles indicam que os fatores genéticos eles são responsáveis de 30% a 70% do risco à depressão. A genética ela é importante, mas ela não é 100% a causadora de um quadro depressivo. Lembra que a gente falou que é uma soma de diversos outros fatores? Então, que fique bem claro. A segunda causa, sedentarismo. Também é um agravante, né? Um perfil tóxico. A atividade física, ela pode ser um tratamento para quadros leves e moderados de depressão. A gente precisa cuidar, né, do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. E o sedentarismo é um dos males que estão também acometendo a humanidade. Vou dar um exemplo. A gente aqui em casa tem carro. A gente às vezes vai na esquina, na padaria. Em vez de ir andando, de fazer um exercício, não. Pega o carro e vai de carro. O ser humano quer ser prático em tudo, mas ele esquece que ele tem que cuidar do corpo dele. A gente precisa de atividade física. A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma. E exercício físico também libera serotonina, né? Se eu não me engano, que é o hormônio que dizem que é o hormônio da felicidade. Então a gente precisa fazer atividade física, independente se a gente, esteja doente ou se a gente não esteja doente. Mas o sedentarismo é um das principais causas, né? Não somente para depressão, para todas as outras doenças, né? Doença do coração. As pessoas que não se cuidam acabam, tendo várias comorbidades. Jesus, misericórdia. Medicamentos, como eu falei. Tem medicamento que às vezes as pessoas usam para outras doenças. Por exemplo, eu já tenho uma doença, vou colocar diabetes, que eu falei que eu estava pré-diabética. E o remédio que eu estou tomando para minha diabetes, ele pode me levar a uma queda do meu humor. Por quê? Porque ele tem corticoide, ou ele pode ter antibiótico, ou ele pode ter hormônio. Então, essas outras medicações também podem nos levar a desenvolver o quadro da depressão, tá? Deficiência de vitamina, deficiência de hormônio, tudo isso pode levar ao quadro de depressão. Terceira causa, lembra que a gente já conversou que a depressão ela atinge um órgão específico, no nosso corpo, que é o nosso cérebro. Então, as alterações cerebrais acaba tendo uma diminuição das conexões entre os nossos neurônios, Quando se ocorre um quadro depressivo, isso tem relação com o fato das conexões da comunicação entre um hormônio e outro ser diminuída, alteração de neurotransmissores, que são substâncias químicas no cérebro. Vou dar um exemplo. Essas alterações, nesses neurotransmissores, eles acabam diminuindo a serotonina do nosso corpo. O que seria a serotonina? De uma maneira simplificada, tem a ver com a nossa resposta ao perigo. Ameaça com a diminuição dessa serotonina, a gente fica muito mais sensível, a gente está propício a ficar mais frustrado, a gente se torna mais autocrítico, em todas as coisas. Há também a diminuição da noradrenalina. A noradrenalina, ela também é conhecida como norepinefrina. É um hormônio que é produzido pelas glândulas suprarrenais, que é liberado na corrente sanguínea.
E qual que é a função dela? Ela transmite os sinais nervosos que ajudam a regular as nossas funções cerebrais, como o nosso humor, como a nossa concentração, como a nossa atenção, memória. Então tem a ver com o nosso nível de energia, nosso nível de motivação, sensibilidade, dor física. Então, com a diminuição da noradrenalina, o que acontece? A gente fica com menos energia, com menos motivação, com menos disposição. E com a diminuição da dopamina, o que acontece? Como a dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do teu corpo, e quando ele é liberado, ele provoca aquela sensação de prazer, ele aumenta a tua motivação, tem a ver com a concentração, com o senso de prazer, né? Com a diminuição da dopamina, você fica com a capacidade de concentração reduzida, você fica menos ágil, menos motivado, não tem tanto prazer em fazer as coisas, né? Tem a diminuição do teu prazer. Por isso, a importância, né, de que a gente venha procurar ajuda médica, para, se necessário, entre com a medicação, né? A medicação, ela não é a cura para a depressão. A medicação, ela vai auxiliar no seu tratamento, né? Lembra que eu falei que algumas coisas estão em desequilíbrio, em desarmonia no teu corpo? Então, a medicação, ela vai servir para que haja esse equilíbrio. Ela vai equilibrar o que está desequilibrado. Então, se você teve uma diminuição da noradrenalina, o remédio vai te auxiliar o quê? A regular, a chegar no nível, né, de noradrenalina necessário para que você esteja bem, né? Para que o nível da produção da noradrenalina, Senhor Jesus, possa ser regulado, né? Então, a medicação, ela não é a cura para a depressão. A gente tem que ter essa ciência, essa consciência, na verdade. O medicamento, ele vai servir para me auxiliar, ele vai servir para me ajudar, dependendo do nível de depressão que eu esteja enfrentando nesse momento. Ele vai ajudar para que os meus hormônios, né, sejam regulados, para tudo aquilo que está desregulado possa ser regulado e meu organismo volte a funcionar novamente como ele tem que funcionar. Mas a cura da depressão não vai ser o remédio que vai trazer para a tua vida. Não vai ser o psicólogo que vai trazer para a tua vida. Não vai ser o psiquiatra que vai trazer para a tua vida. A cura da depressão está no mesmo Deus que a gente está estudando na Bíblia, aqui no estudo bíblico. Só Jesus pode te curar, te tirar da depressão. Só Jesus pode trazer vida para a tua vida novamente, né? Ele é o autor da vida, como a gente cantou no início, né? Como a gente louvou. A casa é sua, pode entrar. Foi ele quem te formou. O Senhor, ele planejou cada órgão do meu corpo e do teu corpo, né? Ele sabe como funciona cada neurônio, ele sabe como funciona cada veia, ele sabe como funciona cada artéria, ele sabe como funciona o teu cérebro. Por mais que os médicos, né, sejam usados por Deus, que eu creio que são capacitados por Deus, eles não conhecem nem 50% do nosso cérebro. Eu não cheguei a pesquisar, mas as poucas coisas que eu vejo na televisão, o nosso cérebro é algo muito complexo. A mente humana tem muito ainda a ser desvendado pela ciência. Porém, a gente tem o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O Criador, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou. Então, a cura está no nosso Senhor. É Ele quem pode te curar. É Ele quem pode te libertar. É Ele quem pode te salvar. E o quarto fator que eu separei hoje, né? A quarta causa
São eventos estressores que a gente passa no decorrer da nossa vida. Pode ser uma perda que você teve na sua infância, pode ser negligência na sua infância, né? Abandono, abuso físico, abuso sexual, né? Estresse diário, trânsito, privação do sono, insônia e várias outras, né, causas. Mas esses são só os 4 principais. E lembrando que sozinho eles não causam a depressão, eles contribuem para que esse quadro depressivo venha à tona, tá bom? Vamos lá. Atividades e substâncias tóxicas. Tudo o que a gente coloca no nosso organismo e tudo que a gente faz influencia no nosso corpo. E como o nosso cérebro processa todas essas informações, tem alguns hábitos, tem alguns relacionamentos, sim, tem alguns relacionamentos tóxicos, tem coisas que nos alimentamos que acabam sendo também fatores de risco para depressão. Então a gente precisa ver do que a gente tem se alimentado. A gente sabe que, como eu falei, eu já tive pré-diabética. Já fui diagnosticada pré-diabética. E eu amo. Pensa numa pessoa que ama farinha de trigo, massa, batata, tudo isso. Eu amo pizza, nhoque, lasanha, capelete, tudo que é tipo de massa. Só que essas coisas contribuíam para quê? Para que a minha diabetes e o meu triglicérides fosse lá para as alturas. Então eu precisei me reeducar. Hoje eu como, porém, com moderação. Né? E tem vários alimentos que também eles contribuem de uma maneira inflamatória para que seja potencializada, né, a depressão. Alimentos com muito açúcar, alimentos com muito carboidrato simples, pode ser um fator de risco, né? Tanto é que dietas com alimentos anti-inflamatórios são usados no tratamento para depressão. Então, uma dica, né? Vamos cuidar do nosso corpo, vamos ver do que a gente tem se alimentado, né? Quando eu falo do que a gente tem se alimentado, eu não estou me referindo só ao alimento físico, não. Né? No caso, arroz, macarrão, batata, carne, linguiça, fritura. Eu falo do que a gente tem se alimentado, não somente fisicamente, mas espiritualmente também. Né? A visão, ela é um dos nossos sentidos e é um sentido importantíssimo para todos nós. Né? A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são como as janelas da nossa alma. Não é bem assim que está escrito. Está escrito assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Está lá em Lucas 11:34. Então, a gente precisa também analisar, né, do que a gente tem se alimentado. O que você tem assistido na TV? O que você tem visto na internet? Será que as coisas que você está assistindo, será que as músicas que você está escutando tem as proteínas, vitaminas, lipídios e tudo mais que a tua alma precisa? Né? Paulo, ele cita lá em Filipenses: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e tudo que é decente. Eu vou dar só um exemplo. Vamos supor que você acabou de terminar o teu relacionamento.
Você tá na fossa, tá destruída. E aí você vai e bota aquela música de sofrência. Ô Jesus, misericórdia. O que essa música vai trazer de bom para você naquele momento ali? Ela só vai alimentar ainda mais, aflorar ainda mais todo aquele sofrimento, né, que você está passando naquele momento. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente tem se alimentado. Por isso que a gente tem que se aprofundar na palavra do Senhor, né? Ela traz vida para as nossas vidas. Ela vai tirando as escamas dos nossos olhos. Ela é quem nos traz esperança. Ela é quem aviva a nossa fé. Como eu disse, os olhos, eles são a janela da alma. Então tudo que a gente vê, tudo vai para a nossa alma. Então a gente precisa se preocupar, né, com o que a gente está colocando dentro da nossa alma. E a gente também precisa descartar tudo o que não presta. Todo o lixo acumulado. Você já reparou que toda vez que a gente resolve fazer uma faxina em casa, menina do céu, quanto lixo a gente tira da nossa casa? Quanto entulho, quanta coisa que a gente não sabe nem para que a gente guardou. E a nossa vida também é assim. A gente também precisa fazer essa faxina. De tempos em tempos, a gente não deve deixar as coisas ficarem acumuladas dentro do nosso coração. Dentro da nossa alma, fala bem o português claro. Né? A gente já sabe que a alma é que é responsável pelas nossas emoções. Então a gente não pode deixar esse lixo depositado dentro da nossa alma. A gente precisa fazer essa limpeza com frequência. Né? Vou dar um exemplo. A gente limpa todos os dias, né, a nossa casa, nós que somos donos de casa. A gente passa um paninho aqui, passa um paninho ali, dá uma varrida aqui, tira um pó ali. Só que de tempos em tempos a gente não precisa fazer aquela faxina grossa mesmo, chegar na cozinha e esfregar para tirar toda aquela gordura que, mesmo você passando aquele paninho, elas ficam impregnadas. Assim também é na nossa alma. A gente precisa fazer essa faxina. Fazer faxina é fácil? Não é fácil. Fazer faxina dá trabalho? Fazer faxina dá trabalho. Mas quando você acaba, vê a sua casa toda limpinha, toda arrumadinha, não é muito prazeroso, não é muito compensador? Após toda aquela limpeza, toda aquela arrumação, você fala assim, nossa senhora, meu pai amado, eu não sabia que eu tinha tanto espaço nesse armário, quanta coisa que eu tinha guardado aqui que eu nem sabia que estava aqui, não presta para nada, para que eu guardei isso? E muitas das vezes a gente acaba perdendo espaço, né, no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, por a gente estar guardando coisas que a gente não deveria ter guardado, que a gente já deveria ter lançado fora. Né? Lá em Eclesiastes 3, fala sobre o tempo, né, que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Então tudo tem o seu tempo. Há tempo de guardar, há tempo de lançar fora o que você guardou. Né? Então, se você tem guardado algo que tem te causado mal, que tem te causado sofrimento, que tem te causado ressentimento, angústia, lança fora todas essas coisas que não são úteis para a tua vida, que estão aí amarrando a tua vida em nome de Jesus. Né? Sobretudo, a palavra do Senhor diz que o que a gente deve guardar é guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. A gente tem um lugarzinho no nosso corpo que é como se fosse um armário das nossas emoções. Né? A palavra do Senhor aponta para o nosso coração. É de lá que processa, né? É de lá que se arquivam coisas boas e coisas más. Mas cabe a mim e cabe a você fazer essa faxina. Lança fora
Descarta tudo que tem entulhado nesse armarinho aí das tuas emoções, em nome de Jesus. É preciso avaliar se vale a pena guardar tanto lixo. Alguém em sã consciência guarda lixo? Salvo aqueles acumuladores, né, que a gente vê na televisão que passa. Que eles acumulam tanta coisa que a casa é tomada de lixo. E não se consegue mais habitar naquela casa. E pode ser que hoje você se encontre assim. Você tem entulhado tanto lixo na tua alma, que você já não consegue nem mais habitar dentro desse lugar. Você não vê mais espaço para você, porque é tanta coisa que não presta. Então, em nome de Jesus, né? Que hoje a gente possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento. Em nome de Jesus. É incrível, né, a capacidade que o ser humano tem de armazenamento. Hoje a gente vê os computadores, né, a gente vê o avanço da tecnologia. Dia após dia, né, a gente vê um computador mais potente que o outro, com mais memória do que o outro. Mas vocês já pararam para avaliar como nós, seres humanos, temos uma capacidade de armazenamento surreal? Deus, ele é maravilhoso, né? Eu fico viajando às vezes aqui, né? Hoje eu tenho 45 anos. E como que eu consigo me lembrar de tanta coisa que eu já vivi, que eu já aprendi? Nossa, tem coisas que eu lembro da minha infância que eu era muito pequenininha. E eu lembro, não é porque alguém me contou, eu lembro porque a minha memória faz com que eu lembre perfeitamente. Né? Como se eu tivesse vivido ontem. E eu acho tudo isso maravilhoso. Né? A gente vê como Deus, ele é perfeito, né? Como ele criou as coisas com perfeição. Né? O problema é quando na tua memória, né, o que você tem lembrado, o que você tem remoído, são os acontecimentos passados que não são bons, que não são coisas boas. E aí todas as vezes que a gente acessa essa memória, esse lixo acumulado, a gente fica remoendo, né? Vem o sentimento de raiva, vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de ódio, de rancor. A gente vivencia novamente toda a angústia que aquele acontecimento que às vezes já aconteceu 50 anos lá atrás. Faz o mesmo estrago, ou até pior do que fez no dia, né, que já aconteceu há décadas. Tem pessoas que estão presas a esses sentimentos. E nesse sentido, a palavra de Deus nos diz, hoje, nesse exato momento em que a gente está reunido aqui, nesse propósito, que é tempo de jogar fora. E isso mesmo, é tempo de lançar para longe tudo que te faz mal. Em nome de Jesus, se desprende. Talvez você diga, Vivian, mas foi muito grave o que me aconteceu. Ninguém sabe o que me aconteceu, só eu sei. Só você, mas Jesus também sabe o que aconteceu. Deus também sabe. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Você fala, não tem como eu jogar fora, porque ainda me causa muita dor. E eu te falo, se você não lançar fora, vai continuar te causando dor. Sabe por quê? Porque você não deixa ir. Porque você não libera perdão. Porque você fica apegado a esses sentimentos. E tudo isso só vai te trazer mais dor, mais sofrimento. Ficar remoendo essas coisas te impede de viver o presente. Todos os dias o Senhor nos presenteia com um novo dia. E você fica presa no passado, não consegue se libertar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu te desafio
a lançar fora todo esse lixo em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras traduções diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu creio. Se coloca diante do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. O Senhor está te chamando, Ele está falando: vinde a mim, vem a mim como você está, filha. Eu sei o quão machucada você está, eu sei o quão cansada você está, eu sei o quanto isso tem te oprimido, filha. Mas vinde a mim, e eu vou te aliviar. Glória a Deus. O Senhor não vai só aliviar, Ele é o único que pode te curar, como eu disse, te libertar de todo esse peso, de toda essa opressão. Que você possa lançar fora tudo aquilo que te traz dor, tudo aquilo que te traz sofrimento, toda angústia, todo rancor, tudo aquilo que tem causado lágrimas. Abre o teu coração em nome de Jesus, tá bom? Eu vou colocar um louvor aqui pra gente estar buscando a face do Senhor mais uma vez, e eu peço que em nome de Jesus você possa lançar diante do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares, então Ele está aqui comigo, mas Ele também está aí contigo agora. Ele tem ciência de todas as coisas, mesmo daquelas que a gente não profeta com a nossa boca. O Senhor sabe o que passa na nossa mente, o Senhor sabe o que passa no nosso coração. O Senhor sabe o que tem sofrido, o que tem te causado tristeza. Mas Ele quer escutar nessa tarde de você. Então que você possa abrir o teu coração para o Senhor, que você deixe Ele ministrar no teu coração. Entrega, lança fora, em nome de Jesus. Pai, aleluia, louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Senhor. Glórias a Ti, Paizinho. Então que em nome de Jesus, a partir de agora, você venha viver o novo de Deus para a tua vida. A partir de hoje, você vai nutrir a sua alma com tudo aquilo que traz vida, com tudo aquilo que traz paz, com tudo aquilo que traz alegria para a tua vida, em nome de Jesus. Os nossos olhos, eles são as janelas da nossa alma, mas existem várias outras entradas para a nossa alma, Os nossos ouvidos, o que a gente ouve, também penetra na nossa alma. O nosso sentimento tem acesso direto à nossa alma. Então a gente deve guardar todas essas entradas, especialmente quando a gente enfrenta um inimigo que tem armas poderosas. Satanás, ele vem soprar nos nossos ouvidos, que não tem mais jeito, que é o fim, que você é uma fracassada, que você não presta para nada, que você está fadada a isso, Mas em nome de Jesus, que hoje toda essa mentira de Satanás caia por terra, Que o Senhor possa blindar todas as entradas, cada um dos acessos que apontam para a tua alma, que o Senhor possa estar selando nessa tarde em nome de Jesus. Que a partir de hoje você venha escutar somente a voz do nosso Senhor, aquele quem deu a sua vida por cada uma de nós. Eu já vou concluir. Hoje eu vou deixar o testemunho da nossa irmã Débora. Ela tem um testemunho de vitória, O Senhor concedeu a vitória na vida da filha dela. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que esse testemunho venha renovar a tua força, a tua fé. E que você venha estar com os teus olhos firmados no Senhor. Em nome de Jesus. É de lá que vai vir o teu socorro. É de lá que vai vir a providência. É de lá que vai vir a cura. É de lá que vai vir o milagre. É do trono do Senhor
né? Lá em Salmo 141 diz assim, ó: os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Então mantenha os teus olhos fixos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, protege, Pai, as janelas da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a encher a nossa mente com coisas boas, né, que venha à nossa memória só bons pensamentos, né, que possa fluir, Senhor, os teus rios nas nossas vidas, né, que os nossos olhos se desviem de olhar para as coisas más, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente venha focar os nossos olhos em Ti, Senhor. Que a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, Senhor, estejam cativos a Ti, Pai. É o que eu te peço nessa tarde, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Guarda, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs. Dá ordem, Senhor, aos Teus anjos a respeito de cada uma delas, Senhor. Que elas venham receber, Senhor, da Tua parte hoje, Pai, a libertação, Pai, em nome de Jesus. Que elas venham receber, Senhor, o renovo. Que elas venham receber novo ânimo, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, minha irmã. Tenha bom ânimo. O Senhor é contigo. O Senhor vai à frente da tua luta. Tu não está sozinha, não. Foi para isso que o Senhor nos uniu aqui, né, como um exército de Cristo. E contra, né, a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amo todas vocês. Bom dia a todas do Grupo Refúgio, a paz de Cristo esteja com cada uma de vocês, cada uma de nós, né? A irmã Vivian me pediu para eu estar falando sobre a depressão, o meu testemunho do que eu vivi, do que eu sofri e do que eu venci com a minha filha. E a princípio eu quero falar que eu vi o início, a introdução, que ela fez a pesquisa, tudo sobre depressão, sobre ansiedade, foi muito bom, ela explicou muito bem, e assim, o que eu vou dizer aqui é que a nossa fé, ela é muito importante, muito mesmo. Se a gente não tem Deus na nossa vida, a gente não tem nada. Mas também eu tenho que falar que Deus mandou os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, e tudo isso também é muito importante. Por quê? Porque é uma doença, a depressão é algo muito grave, muito sério, que pode levar a suicídio. Então, as pessoas têm que tomar o medicamento, não pode ter preconceito quanto a isso. Não sou louca, não vou tomar esse remédio, e achar que só a fé resolve. Não é assim. A gente tem que ter esse discernimento de que é uma doença muito grave e que as pessoas precisam tomar medicamento, sim, precisam procurar ajuda, sim. A terapia é muito bom e as pessoas procuram o psicólogo para terapia, mas tem que procurar o psiquiatra, porque o psicólogo não pode passar receita de nenhum remédio, só o psiquiatra. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que eu tô no trabalho, então às vezes eu vou dar uma pausa, tá bom? É o meu testemunho que eu vou passar para vocês, porque assim, eu tenho a formação eu fiz a faculdade de psicologia, fiz pedagogia e sou professora também. E atualmente eu trabalho como administradora. Então, assim, aquela passagem lá que Jesus volta para Nazaré para pregar e todo mundo fica, quem é esse? O filho do carpinteiro, né? E Jesus fala que o médico, ele não se opera, né? O médico, ele não se trata sozinho. É mais ou menos isso, né? Eu tinha um problema dentro da minha casa, mas o meu envolvimento emocional era tão grande que eu não conseguia enxergar. E assim, a ansiedade, ela é algo que ela vai te dando os sinais. A depressão também, mas a ansiedade, ela é mais visível. Então, assim, a Mariana, desde pequena, se a gente marcasse uma viagem, ela passava a noite sem dormir.
de ansiedade que chegasse a hora de nós irmos para essa viagem. Nós íamos viajar, ela não dormia, ela tinha uma prova, ela roía toda a unha, uma menina extremamente inteligente. Ela pesquisava já na internet, porque essa geração ela é de 2000, né? É muito internet, então ela pesquisava tudo, ela estudava sozinha. Eu não lembro uma só vez que eu sentei do lado da Mariana para ensiná-la alguma coisa. Tudo ela corria atrás, uma menina super estudiosa e pesquisava, inteligente, tudo mais. Só que ela foi me dando os sinais, né? Quando ela entrou na adolescência, não é por ser minha filha. Ela é uma menina muito bonita, tem um cabelo bonito, a pele bonita, enfim. E ela mudou de escola, né? E essa mudança já gerava uma ansiedade muito grande nela. Então tem aquele período de você ser aceita no grupo, né? E as meninas tinham um pouquinho de inveja. Você sabe que esse povo na adolescência, eles são terríveis. E começaram a excluir um pouco ela. E os meninos achavam ela muito bonita, então os meninos sentavam do lado para conversar. E isso nas meninas causava esse mal-estar, porque ela começou a se destacar de uma forma que as meninas não gostavam. Enfim, depois ela fez amizade com uma menina e ficaram muito amigas, são amigas até hoje, mas foi um período muito difícil, que a Mariana não queria ir para a escola, não queria ficar nessa escola, queria mudar de escola. E assim, todos os sinais mostrando, e por ser uma escola perto do meu trabalho, então para mim era mais facilitador. Eu não, Mariana, mas também não busquei o porquê, o que estava acontecendo. Eu fui descobrir um pouco mais tarde que era por conta disso, né? Dessa aceitação aí de princípio. Então a ansiedade ela sempre existiu na vida da Mariana, né? A gente percebe assim, meu filho mais velho, Rafael, chupava dedo. E o que é chupar dedo? Chupar dedo é uma carência emocional que a criança tem, né? Então ele chupava o dedo, ele tinha um pai ausente, então ele chupava dedo. Mariana roía a unha, é uma ansiedade, é sinal de ansiedade. Então eu tinha as coisas assim na minha frente, mas eu não associava tanto, porque são meus filhos, né? Se eu fosse fazer um tratamento em outra criança, eu perceberia isso com mais facilidade. Enfim, Mariana foi crescendo, Mariana conheceu um rapazinho e eu, meu Deus, e agora? Deixo namorar, não deixo namorar? Aquele dilema de mãe, né? Mas não sei o quê, né? Tá, começaram a ir no cinema, começaram a namorar, começou a namorar muito novinha. E aí Mariana, inteligente, bonita, e depois de muito tempo que eu soube que esse menino não valorizava muito ela, né? Por ele ter as suas fraquezas, por ele ser um menino que ele tinha muita espinha, não ia na praia por causa das espinhas, que não sei o quê. Então ele não deixava que a Mariana percebesse o tão especial ela era, né? Então, na verdade, assim, eu falo, Mariana, mãe, eu tô feia, mãe, mas o que tá acontecendo? Uma autoestima que não estava de acordo com a aparência dela. E eu falava, mas o que tá acontecendo? Depois é que eu fui saber que ele meio, quando ela falava de algum plano, eu quero ser delegado, eu quero ser... Imagina, Mariana, sério, isso é muito difícil, sabe? Meio que puxava a menina para baixo, e eu não sabia disso, porque até então ela não me contava. E aí foi passando, esse menino falando que ela era a mulher da vida dele, foram viajar uma vez para Campos, nós deixamos ela aí, enfim. E essa menina sempre assim, magra, não engordava. Mariana, você teve vontade de comer? Eu não tinha prazer muito de se alimentar. Enfim, Mariana começou a adoecer. De que forma? A cabeça da Mariana, né? Mãe, eu preciso fazer terapia.
Não, vamos fazer terapia. Vocês sabem que terapia é bastante cara, né? Não cabe, às vezes, no nosso bolso. Mas a Mariana começou a fazer estágio, a ganhar o dinheirinho dela, e nós procuramos uma psicóloga que ela fazia para baixa renda. Então, com o salário que a Mariana ganhava na época, ela entrava nesse grupo. Então, ela começou a fazer a terapia. Começou a fazer a terapia e tal, e aí eu comecei a conversar mais com ela nesse sentido. Ah, mãe, se eu converso com a minha terapeuta? Não, filha, mas você fala pra mãe também. E a Mariana foi colocando algumas coisas que eu comecei a perceber que não tava um relacionamento legal. Até que uma vez a psicóloga chamou ele para conversar também. Mariana era feliz e não era. Às vezes o namorado queria sair com os amigos em pleno sábado e Mariana ficava triste em casa. O pai começou a perceber. E o pai dela tem problema grave com bebida, e uma vez ele bebeu e a Mariana chegou em casa triste em pleno sábado. E ele, não, isso não vai ficar assim. E aí foi na porta desse menino, fez um pequeno escândalo, Mariana sofreu, ficou desesperada, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe, Ele permite, Ele nos dá o livramento na hora que Ele sabe que Ele tem que dar, mas Ele deixa a gente passar por certas situações. Foi ali que a gente começou a perceber que ele não era o rapaz ideal para Mariana. Que ele fazia coisas na cabeça da Mariana que não era legal. E aí ele começou a colocar barreiras. Olha, esse cara não é legal, não é legal, não é legal, não é legal, não é legal. Enfim, a gente começou a perceber isso. E aí chegou uma hora que ele terminou lá com a Mariana. E a Mariana ficou péssima, ficou muito mal. E aí a minha nora, que já tinha tido encontro com Jesus, nos levou na igreja. A gente foi algumas vezes na igreja e eu muito preocupada com a Mariana. E Mariana cada vez mais magrinha, não comia, mas continuava as atividades dela. Aí Mariana começou a ficar pior. E aí a gente começou a vigiar mais a Mariana não tinha vontade de nada, não se arrumava, mal penteava o cabelo. E a psicóloga com todos os cuidados com a Mariana, falando que Mariana não estava bem. Até que a gente foi para o fundo do poço mesmo. Mariana não queria mais viver, falava em morrer. E eu comecei a me desesperar. Meu Deus, uma menina tão linda, Senhor, uma menina tão inteligente. Meu Deus, como isso está acontecendo na minha vida? Porque eu não percebi isso antes. Meu Deus, me dê força. Como que eu vou ajudar minha filha nesse sentido? E eu, Mariana, olha o quanto vou e a avó tá sofrendo. Quer dizer, eu fazia tudo que não era para fazer. Eu jogava mais culpa numa pessoa que normalmente depressiva, ela absorve a culpa toda para ela, né? Mas eu queria, tipo, que ela acordasse de que, ai meu Deus, estou fazendo os outros sofrer, vou parar com isso. Mas não é assim. A depressão não é uma frescura. A depressão não é algo que a pessoa fala, pronto, acabou, não vou sentir mais isso e acabou. Não é assim. É a cabeça que não tá boa. E a cabeça dessa menina péssima. E eu tinha medo que essa menina fosse para a faculdade, fizesse tanta coisa. A gente sabe que teve casos de suicídio na faculdade de Direito. É uma pressão muito grande. E eu já comecei a me desesperar. E aí teve um dia que eu... Nossa, só de lembrar, eu tirei uma faca da mão da Mariana. E aí eu pedi muito para Deus, misericórdia, Senhor, eu vou ter que ficar 24 horas do lado da minha filha. Meu Deus do céu. Mas Deus é misericordioso. Levei ela na psicóloga e a psicóloga falou, Débora, não vai ter como, a gente vai ter que internar a Mariana. Deus é tão bom que eu tinha tido tantos planos de saúde e eu estava com o plano de saúde da Santa Casa. E aí nós descobrimos que só a Santa Casa tem uma ala psiquiátrica. Olha que bênção. Nenhum hospital na Baixada Santista tem. Aí a gente foi, ela fez toda a papelada enquanto psicóloga, nós demos a entrada. Fiquei num lugar que eu jamais pensei em onde estar.
numa ala psiquiátrica, onde a gente era trancada, né? Tinha um corredor, vários quartos, e aquilo lá era trancado para ninguém sair de lá, claro. E as pessoas, muitos deles eram medicados, dopados, não era o caso da Mariana. E lá eu permaneci 14 dias com a Mariana. Aí entrou minha prima, Jandaia, que ia diariamente visitar minha filha. Eu ligava para ela e ela, mesmo com o trabalho dela, que dependia dela estar, porque ela é corretora de imóveis, então ela recebia se ela vendesse. E, nossa, ela foi uma bênção na minha vida, ela e o Felipe. E eles iam, oravam, conversavam com a Mariana. Então, a Suelen começou, a gente começou a ir na igreja da Suelen, depois a Jandaia foi com o Felipe, Mariana começou a ouvir mais. E aí, quando a Mariana teve alta, ela começou a frequentar a célula junto com o Felipe, porque aí era um grupo de jovens, né? Na igreja da Suelen era mais adultos. Até tinha esse grupo de jovens, mas como o Felipe era primo, então incentivou mais. E ela começou a gostar, ela começou a frequentar. E aí foi uma coisa engraçada que Deus, ele faz tudo certo, não tem como. Meu Deus do céu, como tu é grande, misericordioso, Deus de todas as coisas, é um pai amoroso. O que acontece? Deus colocou esse rapaz de novo no caminho da Mariana. Ele quis voltar com a Mariana, para Mariana perceber que ele não era o escolhido de Deus para a vida dela. E aí eles voltaram e ela mesma foi vendo. Ele foi ainda algumas vezes na célula, porque ela falou, olha, estou frequentando a igreja X, para você estar comigo é assim, porque é onde eu vou, se você quiser. E poderia até ser que Deus tivesse um propósito na vida deles, que o menino também fosse, né? Mas não adiantava, né? Era uma pessoa do mundo mesmo e não deu certo, graças ao bom Deus. E aí eu comecei a pedir muito, dobrar muito meu joelho, pedindo, Deus, coloque uma pessoa que seja teu servo, Senhor, na vida da minha filha, que a faça feliz, uma menina inteligente, uma menina que gostava de frequentar a igreja, que estava no caminho certo. Então que ele colocasse uma pessoa que fosse servo de Deus. E a Mariana, com esses negócios, né, de Instagram, esses negócios de redes sociais, um monte de gente curtia as fotos, e ela falava, olha mãe, esse rapaz tá fazendo medicina, esse outro não sei o que lá, e mostrava as fotos, e uns rapazes lindos, e não sei o que, papapá. Eu falava, filha, Deus vai te mostrar, vai ser um servo de Deus, você pode ter certeza, Deus vai te enviar a pessoa certa. E aí veio o nosso Humberto, que é um servo de Deus de anos. Ele ele faz parte do grupo de jovens, cuida dos adolescentes na igreja, eles são da igreja presbiteriana. E aí é uma bênção na vida da minha filha, e a minha filha ficou curada, graças a Deus, que foi pela misericórdia de Deus. Mas toma remédio, sim, a gente não tem nenhum preconceito, porque a ansiedade é algo que é da pessoa. Toda vez que a Mariana vai fazer uma prova, ela fica ansiosa. Domingo agora ela foi para o 5º ano de Direito, mas na faculdade onde ela está, ela já pode prestar a OAB, mesmo sem completar a faculdade, ela tem a OAB, já está super ansiosa por conta da prova. Eu falo, filha, se não der certo, você ainda nem acabou a faculdade, não fica assim. Mas não adianta você falar, porque é da pessoa, entendeu? Tem coisas que a gente fala e a gente conversa e a gente tenta amenizar, mas é da pessoa. E o Humberto é um pouquinho mais velho que ela, o Humberto acho que tem 29, a Mariana tem 21, mas assim, um rapaz de Deus, trabalhador,
que já fala que vai casar com ela, que ela é a mulher da vida dele. E quando eles se conheceram, eu achei engraçado, porque a Mariana já gostou dele e tal. E ela, ele não me pede para namorar. E ele falou que ele tá orando para Deus para saber se eu sou a pessoa certa. Então ele foi pedir ela em namoro depois de um mês. Então você vê que ele é uma pessoa diferente do mundo, né? E com a graça e glória que eu honro esse Deus maravilhoso que me tirou dessa angústia, porque a gente, enquanto mãe, nossa, meu Deus, eu não quero nem imaginar o que poderia me acontecer se algo acontecesse com ela. E assim, Deus dá força pra gente, mas ao mesmo tempo a gente se sente muito culpada, né? Em que período, em que parte eu errei, por que tá acontecendo isso? E é muito joelho no chão, muita gente pedindo também pela vida dela, que as orações, elas são isso, elas são bênçãos na vida da gente, mas com a honra e a glória de Deus, a Mariana ficou bem. Então você que nesse momento está passando por isso, com você mesma, com um filho seu, com seu marido, com algum parente, a gente tem que pedir muito para Deus a misericórdia, que a gente vença essa doença, mas nunca esqueçam que precisa de profissionais, um psicólogo, um psiquiatra, que não depende da pessoa, não é uma doença de frescura, isso é frescura, porque não é mesmo. Então, tenham em mente que a nossa fé, ela move montanhas, mas a gente também precisa de ajuda medicamentosa. Tá bom, irmãs? Um bom dia a todas. Um bom dia. Obrigada por terem ouvido meu testemunho. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E sintam-se que vocês vão conseguir a vitória. Amém? Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores.